Boa noite! Hoje você vai conhecer um projeto da região norte de Minas que visa desenvolver um núcleo da raça Nelore com genética do Instituto de Zootecnia de Sertãozinho. No quadro Dicas, o zootecnista Humberto Luiz explica como realizar o diferimento de pastagem nos períodos secos do ano. E no quadro Tocando no Touro, o gerente de corte zebu Ricardo Abreu traz as informações de um reprodutor da raça Tabapuã. Fique conosco porque o programa está só começando. O canal CRV Lagoa já está no ar, hein? A gente abre o programa hoje falando desse projeto lá da região norte de Minas, uma extensão da genética do Instituto de Zootecnia aqui de Sertãozinho, projeto do CRV Lagoa Embrio. Vamos ver os detalhes agora na notícia do dia. As fazendas Novo Horizonte e Sapucaia do cliente Gabriel Cláudio Salles desenvolvem um novo projeto para a criação de um núcleo da raça Nelore com genética do Instituto de Zootecnia de Sertãozinho. O objetivo é ter matrizes com genética diferenciada para oferecer aos pecuaristas da região norte de Minas um produto que garanta maior rentabilidade ao negócio do produtor. Para isso, foram comercializados 800 embriões com 40% de garantia de prenhez, oriundos de 23 matrizes selecionadas no Instituto de Zootecnia. Os trabalhos foram iniciados em março de 2013 com as primeiras implantações. Até o momento nasceram 10 animais, mas a expectativa é que até março ocorram mais 168 partos. Os acasalamentos e todo o suporte técnico foram feitos pela CRV Lagoa em parceria com a Sexy. Bom, pessoal, e o entrevistado de hoje é o analista técnico do Departamento de Corte e um dos responsáveis também pelo CRV Lagoa Embrio, o Rodrigo Dias. Rodrigo, primeiramente, boa noite, obrigado pela participação. Que agradeço, Henrique. Boa noite e obrigado pela oportunidade também. Rodrigo, a gente percebe ali que foi um número muito grande de embriões comercializados. Queria que você explicasse para a gente um pouco como que foi feita essa seleção das matrizes, ou seja, das doadoras do IZ que participaram desse projeto. Primeiro, Henrique, todas as doadoras, elas formam um grupo bastante homogêneo. Então, são pequenos detalhes que definem efetivamente quais foram pequenos detalhes, né, que decidiram quais seriam as 23 matrizes que a gente utilizaria nesse projeto. A habilidade materna e a DEP, que é o alvo de seleção do Instituto de Zootecnia aqui de Sertãozinho, que é para as fêmeas o peso aos 550 dias, é que foram aquelas avaliações determinantes na hora de se escolher essas doadoras. Obviamente, questões como racial e atributos de funcionalidade também foram alvo de criteriosa seleção para a gente efetivamente escolher essas fêmeas. Então, desse núcleo de 50 doadoras que nós temos, o nosso parceiro selecionou 23 dessas vacas e aí a gente trabalhou os acasalamentos, direcionando também para a gente diminuir a consanguinidade dos animais que vão nascer. A gente sabe que o IZ é um rebanho fechado, então por si só ele é um pouco consanguíneo, então a gente teve foi bastante criterioso na hora de escolher os touros. Essas 10 animais que nasceram lá por enquanto, Henrique, são filhas dos touros Provador, Vindouro e Doma. Então, todos esses 3 touros são touros de muito renome nacionalmente, com produção comprovada, e a gente aliou a isso, agregou os outros 50% da genética, utilizando essas doadoras, que foram também, antes de entrarem ao projeto, selecionados aqui pela nossa equipe do Departamento de Corte. Enfim, boas fêmeas, boas barrigas, boas formas, como a gente costuma dizer, com os touros que também são destaque da bateria CRV Lagoa. Rodrigo, quem deseja adquirir os embriões já com as receptoras, é possível? Tem essa possibilidade? Essa é uma modalidade nova, Henrique, de comercialização que nós estamos oferecendo. No passado, nós já fizemos alguma coisa pontualmente. Interessante dizer que essa forma de comercializar são prenheses, não mais embriões,
traz muita comodidade para o nosso parceiro. O que nós precisamos é de um pouco de planejamento, porque obviamente nós temos um outro parceiro que fornece as receptoras, mas elas precisam estar em condições para serem implantadas e nós precisamos também ter aqui os embriões produzidos, certo? Rodrigo, e para as outras raças de corte? Nós vimos aí na reportagem a opção no Nelore. Para as outras raças de corte, a CRV Lagoa também disponibiliza embriões? Henrique, hoje o nosso trabalho está muito pautado em cima da raça Nelore e da raça Senepol. Senepol, inclusive, a gente está tendo resultados muito significativos com a genética da Soledade, uma genética no Senepol indiscutível. Mas nós temos grandes parceiros e a possibilidade de oferecer ao mercado a genética das raças Tabapuã e da raça Brahma também, principalmente. Bom, a dúvida de hoje é relacionada a esse assunto, a questão do CRV Lagoa Embrio, de embriões. E hoje quem participa conosco é o José Antônio Reis, de Itabuna, na Bahia. Rodrigo, ele pergunta o seguinte: existe uma quantidade mínima para aquisição de embriões Nelore? E após a compra, qual é o tempo para implantação? Agradecer ao José Antônio Reis pela participação e agora o Rodrigo então responde a sua dúvida. Seu José Antônio, muito obrigado pela sua questão. Para esclarecer esse fato, o número de embriões, não existe um número mínimo para comercialização de embriões. Existe um número mínimo para comercialização de prenheses, Henrique. Então, o número mínimo de prenheses são 20 prenheses e embrião não tem um número mínimo. Quanto ao tempo de implantação, Henrique, isso pode variar um pouco. Ele depende exclusivamente de alguns fatores. O primeiro fator é, se o acasalamento que o nosso cliente escolher já estiver pronto no nosso estoque, aí a implantação depende apenas da gente sincronizar a receptora e o tempo de deslocamento do nosso técnico. Se esse acasalamento não estiver aqui pronto no nosso estoque, nós precisamos programar a aspiração das vacas, fazer o acasalamento, aí a gente tem um pouco mais de demora. Mas isso vai variar, Henrique, aproximadamente em torno de 10, 12 dias. Então não é algo tão demorado assim. As receptoras estando prontas e o embrião aqui, 1, 2 dias e a gente já pode transferir esses embriões. Rodrigo, você já ressaltou aqui que não há uma quantidade mínima para aquisição de embriões. E nós vimos na notícia do dia uma porcentagem, uma garantia mínima no número de prenhez. Então, independentemente da quantidade de embriões adquiridos, existe essa garantia de prenhez também? Todos os embriões, Henrique, eles têm uma garantia de qualidade. Então, o embrião, na hora da transferência, na hora do invase, ele tem que estar apto para ser transferido. Essa é uma garantia. E no número de prenhezes, nós vamos trabalhar, obviamente, se o cliente quer 20 prenhezes no caso, nós podemos fazer 10 ou 20% a mais ou 10 ou 20% a menos. Isso é um fator biológico, difícil a gente controlar, mas na hora de ajustar o contrato, a gente trabalha dessa forma. Interessante é que a gente tem vários tipos de comercialização e o cliente pode escolher aquela que melhor atender. Nós mostramos um projeto com 800 embriões, em 320 prenheses, porém, nós já temos mais de 4.000 embriões implantados, inclusive em números menores, 50, 100 embriões, e em números maiores também. Essa é uma garantia de que a gente tem escala e tem condições de atender os pequenos, os médios e os grandes produtores. O mais bacana, Henrique, é que a gente consegue colocar essa genética do IZ com 50 anos de seleção, de know-how, em todos os cantos do país. E, de certa forma, a gente consegue comprovar que é uma genética produtiva. Nós temos aí, e nós vimos esses dias atrás, a matéria na peça rara agropecuária, por exemplo, é um bom exemplo para isso, do sucesso da genética do IZ em outros estados, lá no caso o estado de Rondônia. Então a gente consegue, a gente já tem também, inclusive, seu Zé Antônio, animais nascidos já inseminados e com certeza que já pariram na Bahia, por exemplo. Então a gente tem em todos os lugares do Brasil, Henrique, resultados do CRV Lagoa Embrio.
Você de casa também pode enviar sua dúvida e participar do programa. Basta entrar em contato com a gente pelo endereço canal@crvlagoa.com.br. Envie suas dúvidas, sugestões e críticas também ao programa. Rodrigo, muito obrigado pela sua participação e pelas informações. Eu que agradeço, Henrique. Gostaria só, agora na hora de me despedir, de mandar um grande abraço para o senhor Gabriel Cláudio, dizer que é muito bom, é um prazer estar lá, fazenda muito bem organizada e com certeza agora em março, nos próximos nascimentos, nós vamos ter resultados ainda melhores. Eu me despedi do Rodrigo, mas o programa ainda não acabou. Agora nós vamos conhecer um reprodutor da raça Tabapuã no quadro Tocando no Touro com o gerente de corte zebu, o Ricardo Abreu. Aqui diretamente do Núcleo de Coleta de Sêmen da Serra Lagoa, vamos apresentar no Tocando o Touro de hoje um dos grandes destaques do nosso portfólio da raça Tabapuã, que é o touro macacão da Quatro Irmãs. Esse touro é um touro que está pela segunda vez aqui na Serra Lagoa, é um dos exemplares da raça Tabapuã que agrega opção de pedigree, é um touro relativamente jovem, um touro da safra de 2005, então está com 8 anos de idade. E o macacão provém do criatório do seu Renato Fernandes, lá de Uberaba, onde sempre preconizou fazer a sua seleção voltado para características econômicas, mas privilegiando o padrão racial do Tabapuã. Então o macacão é um touro muito bem caracterizado, um touro que alia a sua composição de caracterização racial de cabeça dentro dos moldes que é apregoado pela BCZ, um touro de uma conformação de carcaça interessante, onde nós observamos nele um ótimo comprimento corporal, é um touro que tem acima de 1,90 m de comprimento corporal, uma boa proporcionalidade da altura, da profundidade do seu arqueamento de primeira costela em relação à altura dos seus membros. Então ele é um touro equilibrado, um touro harmônico que alia essas características de conformação de carcaça com um bom padrão racial. Um dos grandes destaques aqui do macacão está no seu comprimento de garupa, é a distância do ilho até o isquio. Observa que tem um comprimento de garupa muito interessante, o que lhe dá aqui um revestimento na picanha também muito importante, um touro de osso-saco mais plano, um touro que dá uma garupa mais plana. E os touros aqui na central tem que estar no nível de mantença. A gente observa um volume de musculatura interessante dentro da carcaça desse touro. O que é mais importante? É um touro muito bem provado, é um touro que está top nas avaliações no sumário da raça Tabapuã, dentro do PMGZ, que é o Programa de Melhoramento Genético das Raças Zebuínas, coordenados pela BCZ, e também um touro que vem de destaque da sua linhagem de prova de ganho de peso. O pai do macacão é o touro chamado Cantão da Quatro Irmãs, que foi campeão e destaque da prova de ganho de peso da tradicional prova do Instituto de Zootecnia. E o macacão vem contribuindo para a raça, tanto na raça pura no Tabapuã, por esse padrão racial, sem deixar de lado e agregando com características econômicas. Nós temos também progênies do macacão, isso é, filhos direto do macacão Quatro Irmãs, participando do Centro de Performance da Serra Lagoa, onde avalia-se 12 características, ressaltando características de peso com características econômicas e de ótimo conformação de carcaça. Contribui o macacão nesses atributos econômicos, padrão racial e funcionalidade. Observe a pelagem firme que ele apresenta e o umbigo corrigido. Atributos interessantes para o melhoramento genético da raça Tabapuã. Então o macacão é um dos grandes destaques, uma grande marca aqui do portfólio da Serra Lagoa na raça Tabapuã. Macacão com sêmen convencional pronta entrega. Para mais informações, o telefone é 16 2105 2267. No quadro Dicas de hoje, quem participa é o zootecnista Humberto Luiz. Vamos saber então qual que é a dica que ele traz para a gente hoje. Confira. Olá, amigo pecuarista. O quadro Dicas de hoje vai falar sobre diferimento de pastagens, ou seja, a reserva de pastagem no período seco do ano. O pecuarista sabe da importância de ter volume de forragem no período seco, que é o período de escassez da pastagem. Para isso, a técnica consiste em vedar de 20% a 30% das pastagens total da fazenda, vedar essas áreas durante 90 a 120 dias para serem utilizadas no período seco. Esse período de vedação não deve passar de 120 dias, em virtude da forragem ficar velha e ficar muito passada. Para
escolher as espécies para ter esse processo de vedação, é importante o pecuarista buscar vedar espécies como Braquiária decumbens e Braquiária brisanta, cultivar marandu, braquiarão, que o amigo bem conhece. São espécies que, quando vedadas, elas seguram um volume de folhas adequado para que possa ter esse volume de folhas disponível ao animal. Vedar espécies como andropógon, mombaça e o colonião, por exemplo, a gente consegue volume, porém a qualidade cai muito em virtude dessas espécies somente terem talos quando vedadas. Hoje, nós temos no Brasil um grave problema de 60% das pastagens, mais de 60% das pastagens brasileiras apresentam um certo estado de degradação. Para isso, para o pecuarista fortalecer esse crescimento e acelerar esse crescimento da pastagem vedada, é recomendado que se faça uma adubação de recuperação no terço final das águas, para que essa pastagem ela entre vigorosa no processo de vedação. Com isso, alimento em quantidade, qualidade e custo baixo para o amigo pecuarista. Você pode rever o conteúdo exibido no programa de hoje acessando nossas páginas nas redes sociais. Facebook é CRV Espaço Lagoa, no Twitter é @CRVLagoa. Muito obrigado pela sua companhia, uma ótima noite de quinta-feira para você e amanhã tem mais canal CRV Lagoa em 2 horários, 12h20 e às 18h30. Eu espero vocês.